paz do Senhor, meus irmãos. Eu quero iniciar pedindo desculpas pelo atraso, problemas técnicos, mas graças a Deus nós já podemos iniciar a nossa escola dominical de hoje e nós damos graças ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, por todo o cuidado, por toda a sua compaixão e graça para conosco. Nós vamos fazer uma oração para iniciarmos a nossa EBD de hoje. Eu acredito que todos já estejam apostos, né? Já estejam aqui, vamos dizer assim, com suas Bíblias e revistas nas mãos. E nós vamos orar ao Senhor, mas se ainda você não pegou, pegue a sua Bíblia, prepare ela no Salmo de número 51, que nós vamos meditar hoje, e vamos fazer uma oração de gratidão ao nosso Deus nesse instante. Vamos orar. Bondoso Deus, te damos graças, louvores ao teu precioso nome, por tudo que tu estás fazendo e por tudo que tu vais fazer em nossas vidas. Queremos te glorificar, porque o Senhor tem sido Deus provedor, tem sido Deus misericordioso, tem sido aquele que está conosco em todo o tempo, no dia da alegria, como também no dia de tristeza. O Senhor tem sido nosso fiel amigo e companheiro em todo o tempo. Muito obrigada por tudo, ser conosco. Eu te peço em especial por aqueles que estão em seus lares, que estão guardadinhos ali, confiantes em ti, meu Senhor. Vai ao encontro de cada coração nesta manhã e que a tua palavra, que é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, sim, penetre até a divisão da alma e do espírito. É no nome de Jesus que nós queremos dizer amém. Nós vamos ouvir um louvor antes de nós entrarmos na lição de hoje. A nossa parceira de sempre, diaconisa, professora irmã Pamela, vai louvar a Deus com um hino e continue aí adorando ao Senhor junto conosco. Não vai dar. Eu também cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quero desejar um feliz Dia das Mães para todas as mamães que estão nos assistindo, nos acompanhando aí. E vamos adorar ao Senhor com um hino que fala sobre o Salmo 51. Coração de uma criança, a ti me entreguei, com estatura de menino, batalhas ganhei, minha cruz carreguei, meus ombros marquei. Deus
Amém. Deus abençoe todos os irmãos. Voltamos aqui e nós vamos hoje com bastante alegria falar a respeito do chamado ao arrependimento, que é o salmo que trata, o salmo de número 51. Antes de nós fazermos a leitura do nosso texto áureo da verdade aplicada, como também do texto de referência, as mães, elas fizeram com muito carinho e depois nós vamos disponibilizar para os irmãos nas nossas páginas essa leitura inicial. E desde já eu quero mandar um beijo, um abraço muito forte para a Emília, que fez um vídeo com muito carinho. Eu falei para ela que ela está aprovada, que ela já pode fazer a live do culto de libertação. Já está, foi aprovada pela qualidade. Também para a professora irmã Wanda, para a irmã Guiomar, para a irmã Neia, também, e a missão fizeram a leitura e nós vamos disponibilizar na rede para que todos possam vê-las falando e recitando aqui o texto áureo, a verdade aplicada e o texto de referência. Hoje nós estamos no segundo domingo de maio, além de ser o Dia das Mães. Olha, tem uma mesa aqui que nós preparamos para que elas se sintam homenageadas. E também nós comemoramos em todo o segundo domingo a oferta missionária. Nós temos por fazer aos domingos, os segundos domingos de todo mês, a oferta missionária. Nós oramos pela igreja perseguida, oramos pelo projeto Machixe, que é do nosso missionário Martinho, lá em Moçambique, a quem nós temos uma grande... E nós oramos por esse projeto, por crianças desse projeto e também pela igreja perseguida. Então nós temos apresentado aqui e representado nas nossas bandeiras a bandeira da Somália. Acho que eu vou abrir para vocês verem melhor. Nós temos também a bandeira da África do Sul, que é um país que também nas nossas orações. E nós temos aqui a bandeira que tem sido uma bandeira que todo cristão deve levar no seu coração para não deixar de apresentar. É a bandeira da Coreia do Norte. Ela está há mais de 10 anos no topo dos países que mais perseguem cristãos. Então, cerca de 70 mil cristãos estão aprisionados em campos de trabalho forçado, lá na Coreia do Norte. As doações muitas vezes são interceptadas pelo governo, que não permitem que as doações de outros países, de outras instituições, ou até mesmo da igreja em vários lugares, chegue até esses cristãos. Então eles perseguem realmente, aprisionam, forçam para que o cristão não tenha possibilidade nem mesmo de manter uma vida consideravelmente normal. Então todo cristão é chamado a interceder pela igreja perseguida ali na Coreia do Norte. Ela tem em seu coração esse compromisso de interceder por esse país. Nós apresentamos também as crianças do projeto Machixe, que são nossos alvos de oração. Nós temos alguns nomes que nós podemos compartilhar posteriormente na rede com os irmãos, para que todos possam orar. Mas nós oramos frequentemente pela Naira, pelo Orlando, pelo Jaime, pelo Paulo, pela Sheila. Nós oramos pela missionária Laís, pelo missionário Martim, por todos os professores e evangelistas de criança. Tá? Deus abençoe grandemente os irmãos. Recebam o nosso abraço onde estiverem. Agora sim, nós vamos fazer a leitura do texto áureo da nossa revista. Salmo 51, 17.
que diz assim: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, e a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. A verdade aplicada nos diz assim: o caminho da restauração espiritual passa pelo reconhecimento do pecado e, consequentemente, confissão e arrependimento. Os objetivos da lição de hoje é apresentar o contexto histórico do Salmo 51, revelar o caminho do arrependimento e também mostrar os pedidos do salmista a Deus. O nosso texto de referência está em Salmo 51, os versículos 1, 2, o 7, o 9, os versos 10, 12 e 13. Essa é a leitura. Os irmãos podem fazer a leitura dos Salmos completo. Acredito que muitos que já, desde o início do trimestre, já estão orando, já estão lendo os Salmos, já é capaz de ter chegado nos Salmos de número 51. Nós temos 150 Salmos para lermos durante esse trimestre. Aproveite o tempo que temos disponível para fazermos essas leituras. É um livro maravilhoso de ler. Então, diz assim o verso 1: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, um espírito reto. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Antes de nós entrarmos na introdução e assim discorrermos um pouco melhor a respeito dessa lição, nós vamos fazer uma oração. E eu quero nesse momento interceder. Nós vamos ter uns momentos de oração. Nesse momento, nós vamos apresentar os irmãos que estão enfermos, como nós geralmente fazemos na escola. Nós temos um pedido de oração especial para uma senhora que mora na Paraíba, a Dona Pina. É um pedido da irmã Ilma e nós vamos apresentá-la nesse instante em nossa oração. A Dona Pina, ela, por conta de um mal-estar, de um ataque epilético, ela acabou sendo hospitalizada e está ali entubada. Então nós vamos orar pela Dona Pina, apresentar as famílias da nossa igreja. Nós queremos também apresentar aqueles que foram diagnosticados com o coronavírus e estão em repouso em seus lares. Outros irmãos que estão enfermos, acamados, os nossos idosos que muitas vezes já não tinham a possibilidade de vir ao templo e agora estão mais guardados ainda, mais protegidos ainda. Nós vamos apresentar nas nossas orações. Com certeza, cada um tem um pedido de oração especial. No nosso relógio de oração, sempre nós compartilhamos os pedidos de oração e eu quero fazer um pedido de oração especial por um irmão que também não é daqui de São Paulo, ele é da Bahia. Ele precisou fazer 2 cirurgias por conta de um aneurisma cerebral e está em tratamento ainda. Então eu quero pedir aos irmãos que orem pelo irmão Ari Osmar. Ele é carente das nossas orações e nós vamos apresentá-lo nesse instante. Vamos orar, queridos? Bondoso Pai, no nome de Jesus, que nesse instante, meu Senhor, nós te apresentamos a vida dos nossos irmãos, não só aqui da nossa foram, Senhor eterno, testaram positivo e estão repousando, se recuperando. Nós te louvamos pelas curas que já foram confirmadas, Pai. Nós só podemos te agradecer por tamanho amor e cuidado, por responder às nossas súplicas, às nossas petições. E te apresentamos ainda a vida daqueles que estão em aflição, que estão lutando para combater, Senhor, esse vírus, ou até mesmo uma outra enfermidade. Te pedimos em especial pela vida do Ismael,
pela vida da irmã Londrina, pela vida, meu Senhor, da irmã Rosângela Lúcio, também da irmã Vilma, da irmã Maria Barbosa, do irmão Pedro, da tia Emília, da irmã Benedita, Senhor, da irmã Josefa e todos os nossos irmãos que necessitam, Senhor, de uma bênção, de um renovo, de uma vitória. Te pedimos ainda pela vida da dona Pina, alcança ela nesse instante por tua misericórdia, e em nome de Jesus Cristo, faz uma grande obra ali, Senhor. O teu povo clama, porque crê, Senhor, nos teus feitos, crê nos milagres que o Senhor opera, não só no passado, mas também nos dias de hoje. Em nome de Jesus Cristo, alcança o irmão Ariosmar com o teu poder, com a tua misericórdia, e restaura a saúde dele por completo. É no nome de Jesus que nós te suplicamos. Visita cada irmão, cada coração nesse instante. Sim, meu Senhor, e cura, consola, dá, Senhor eterno, renovo, dá saúde, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Na lição de hoje, nós vamos abordar as consequências do pecado e a possibilidade de restauração. Não vamos apenas falar do pecado, o pecado é real. O pecado não está apenas na cabeça de algumas pessoas, ou o pecado não está baseado na cultura, ou até mesmo no nosso conhecimento. Não é apenas um conhecimento filosófico, ou psicológico, ou de qualquer outra modalidade. O pecado é algo real. E nós precisamos saber que pecado tem a sua consequência, mas também existe a possibilidade de restauração. Se há vamos dizer, um verdadeiro arrependimento, Deus, Ele é poderoso para perdoar e para restaurar a vida do pecador. Prova disso é que eu estou aqui. É uma frase feita, mas eu estive pensando muito a respeito dessa frase. Eu sou aquela pecadora que o Senhor insiste em chamar de filha. Mesmo sendo pecadores, o Senhor nos perdoa, restaura e o melhor, nos chama de filhos. Então nós passamos não só a ter o nosso Deus como nosso Senhor perdoador, mas também como um Pai. Salmos, irmãos, nós temos já falado que, diferente dos livros históricos, o homem fala a Deus. Ele abre o seu coração, as suas aflições, as suas angústias, e ele fala a Deus em oração. É diferente dos livros históricos, quando vamos dizer, fala acerca do homem, é Deus falando acerca do homem e descrevendo os seus êxitos, como também seus fracassos. Nós encontramos a história que está por trás do Salmo 51. Existe um contexto histórico. Então, nós temos aqui uma abordagem histórica. Então, é Deus falando acerca do homem, tratando aqui de um fracasso nesse momento, mas falando diretamente do rei Davi. Mas também nós temos o Salmo 51, em que Davi falou com Deus acerca do que estava acontecendo no seu coração naquele momento. Então, a lição de hoje, nós estamos abordando uma situação histórica, mas também um salmo que está aqui descrevendo justamente a oração de Davi. Ok. A angústia causada pelo pecado e os sintomas nefastos da desobediência aos preceitos do Senhor. Então, no contexto histórico, nós vamos lá para 2 Samuel 11. Quem não tem revista, mas tem a sua Bíblia, mantenha aberta nesses dois livros, Salmo 51 e também 2 Samuel, o capítulo de número 11. E nós encontramos aqui, em 2 Samuel 11, uma história em que Davi comete um adultério, esse é o tema, e um homicídio. Se nós iniciarmos a leitura a partir do verso 1,
diz aqui que aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e aos seus servos com ele a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Começa justamente a narrar essa história quando era um tempo em que os reis deveriam sair do palácio e guerrear com os seus valentes, com os seus guerreiros. E a Bíblia diz aqui nesse versículo que nós acabamos de ler, que Davi ficou em Jerusalém. Davi fez uma escolha que comprometeu a sua vida para todo o resto da sua vida. Tudo, que veio acontecer de nefasto na vida de Davi foi praticamente em decorrência dessa escolha. Nós dizemos sempre que a vida é feita de escolhas. Essa é uma frase que todo homem deve ter em seu coração. No momento de fazermos escolhas, que nós precisamos ser sábios nas nossas escolhas, porque as nossas escolhas podem trazer sérias consequências para nós. Podem trazer boas coisas, como pode ter como consequência dessa escolha coisas ruins. E Davi, no momento em que ele decidiu ficar, que ele escolheu ficar e não ir com os guerreiros, ele ficou ocioso. Podemos dizer que, com um momento de ócio ali, resolveu descansar. Como diz os homens, as pessoas atualmente, ficou de boa. Ficar de boa, às vezes, é arriscado para nós. Porque ele foi passear no terraço do seu belo palácio, e aqui o texto diz que ele viu uma mulher se banhando, e esta mulher era comprometida, era a esposa de Urias, que era um guerreiro que estava a serviço do rei naquela guerra. Davi não só olhou aquela mulher e cobiçou-a, mas Davi também mandou chamá-la. Fez algo a mais também, deitou-se com ela. Então nós já vamos descrevendo alguns pecados aqui. Comentarista da Bíblia Pentecostal, para quem tem a Bíblia Pentecostal, pode ler com mais calma e ver a análise que o comentarista faz. Mas nessa atitude de Davi, ele já cometeu aqui alguns pecados. Que nós essa relação de pecados lá em Êxodo 20, está ali relacionado os 10 pecados, e Davi já estava cometendo alguns. Cobiçou a mulher do próximo. Já é o primeiro. E aí, não satisfeito, ele adulterou com esta mulher. Davi tinha escolha, irmãos, como diz aqui o escritor da lição, e todo cristão tem que ter essa escolha. Todos os dias, tomar essas decisões. Nós temos a possibilidade de escolher a santificação, que é buscar refletir o caráter de Cristo, ou seja, andar em espírito, ou nós temos a opção de transgredir a lei de Deus e assim produzir a obra da carne. Então, nós temos o tempo todo que fazer escolhas, e é isso mesmo. É difícil às vezes as escolhas, né? Nós ficamos tentados, somos tentados o tempo inteiro. Faço a vontade da carne ou faço a vontade do Espírito? Tem o hino da harpa cristã, que os irmãos devem conhecer muito bem, que é o hino de número 75. Ele fala, tentado não ceda, ceder é pecar. Então, quando a gente canta esse hino, a gente pensa muitas vezes em quão é fácil, né? Quão é fácil pecar. Mas o pecado tem as suas consequências. E é nisso que nós devemos, muitas vezes, focar, nas consequências do pecado. Na escolha que eu faço, que me distancia de Deus.
Porque não é simplesmente, vou fazer a vontade da minha carne, tudo bem, Deus é amor, Deus é misericordioso, Ele me ajuda, Ele me perdoa, Ele me ama do jeito que eu sou, Ele conhece a minha estrutura. Muitos estão se apoiando nessas frases e estão fazendo a segunda escolha, que é a escolha da transgressão, de transgredir a lei de Deus. Deus vai te perdoar? Vai. Se houver arrependimento, haverá perdão. Deus vai continuar te amando? Vai. Ele é amor. Ele vai continuar. Mas existem as consequências dessa escolha feita. E isso vai seguir conosco. Vai à nossa frente. Vai ali conosco o tempo todo. Então, nós vemos aqui que em vez de sair para a guerra, ele não ficou em Jerusalém, adulterou com Betsaba, e aí vem o terceiro pecado, que nós falamos até agora de cobiça e de adultério, mas vem o terceiro pecado, que é o homicídio. Ele não só planejou de várias formas, ele queria de alguma forma, descobriu que aquele pecado tinha um fruto, que é o fruto inicial, foi a gestação, a gravidez de Batseba. Então, em decorrência desse ato, ele engravidou a mulher de Urias. E quando soube da gestação, Davi planejou de alguma forma encobrir o seu pecado. Então, o que ele fez? Determinou, mandou uma mensagem e disse: olha, pede para Urias vir, vem ter comigo. E aí, algo que foi: descansa na sua casa, está há tanto tempo na guerra, vai para a sua casa. A intenção de Davi era, enquanto, se ele concordar em descansar, ir para casa, deitar com a sua mulher, pode ser que ele imagine que o filho que ela está esperando seja dele. Mas Urias teve uma atitude muito nobre. Não era hábito dos guerreiros, durante o período de guerra, descansar, voltar para casa. Não era hábito. Enquanto a guerra não tinha um fim, não tinha dado por acabada, eles não faziam isso. E Urias recusou. Ficou à porta do palácio, mas não foi até a sua casa. Pela narrativa bíblica, é possível entender que a casa de Urias ficava próximo do palácio do rei. Tanto é que Davi conseguiu enxergar Batseba lá, Sibaí. Mas ele mesmo assim não foi à sua casa, por mais próximo que fosse. Então o primeiro plano de Davi fracassou. Ele foi para o segundo. Festejar até aqui. Davi tinha também o intuito: embriagar a Urias e, uma vez embriagado, mandá-lo para sua casa. E ali está com a sua mulher. Fracassou novamente porque ele não foi para a sua casa. Mesmo embriagado, Urias se recusou e ficou ali à porta do palácio até voltar para a peleja, que esse era o intuito o real intuito de Urias. Então Davi deu sequência ao seu plano para uma outra parte do plano. Mandou uma mensagem para Joabe, que ficava à frente dos guerreiros que eram responsáveis por aquela batalha naquele tempo, naqueles dias, que colocaram na frente da batalha. Foi arquitetado um plano para que, pela espada dos amonitas, Urias viesse a falecer. Imaginava Davi que ninguém estava sabendo de nada e que tudo ele estava fazendo às escondidas, que ninguém estava vendo esse plano todo, nem talvez não viesse a condená-lo, porque ele era a autoridade maior. Quem teria coragem
de ir até Davi e falar que ele estava errando. Dificilmente alguém faria isso, desafiar o rei. Mas aqui nós encontramos no 1.3 que Natã, o profeta de Deus, ele fez o quê? Mandado por Deus, enviado por Deus, foi até Davi. Quando Davi achava que a situação estava resolvida, porque Urias já era morto, ele tomou a Batseba como esposa, ela já estava no palácio, pronto, está resolvido, resolvi o problema. Não tem mais marido, viúva, agora é minha esposa, vem morar no palácio e acabou. Mas aquilo parecia mal aos olhos de Deus. E nós vamos enumerar mais uma vez, lá baseado em Êxodo 20, a partir do verso 13, a transgressão da lei de Deus, que nós estamos falando. Êxodo 20, 13, não matarás. Tem mais um aí, pecado. De acordo, o comentarista da Bíblia Pentecostal, Davi, ele cometeu 5 pecados. O homicídio, o adultério, o falso testemunho, né, a cobiça e também não só o cobiçar, mas possuir o que não era dele, trazer para a sua casa. Então ele entrou também no pecado do furto. Trouxe para ele o que não lhe pertencia. Então está ali relacionado do Êxodo 20 do 13, se eu não me engano até o 17 ou 18, que estão todos esses, que aí os irmãos podem verificar em suas Bíblias, onde que entra aí, em todas essas atitudes de Davi, foram dos 10 mandamentos, 5 ele transgrediu nessas atitudes. Natã chegou, enviado por Deus, para fazer o quê? Para denunciar Davi. Para aquilo que está encoberto fosse descoberto, né? O salmista, do Salmo 42, ele fala que um abismo chama outro abismo, né? O verso 7. E eu pensava a respeito disso. Às vezes, o que nós fazemos para encobrir o nosso erro, para não admitir que erramos, nós vamos cometendo novos erros. Né? Nós vamos cometendo novos e vamos tentando de alguma forma deixar encoberto aquilo que praticamos, que desagradou a Deus, e aquilo nós não vamos tendo uma noção, perdemos a noção, e o pecado que parecia que era 1, passa a ser 2, 3, e de repente quando nos deparamos com a palavra de Deus, a gente já transgrediu 4, 5 vezes facilmente, por conta de uma única atitude. Então, Deus, irmãos, nós encontramos claramente aqui, quando Deus enviou Natã até o profeta, que ele não faz acepção de pessoa. Que Deus não vai enviar, levantar aqui, Deus enviou porque era o servo. Deus enviou um profeta para descobrir, ou vamos dizer assim, denunciar o pecado do ladrão, só do servo ou do comerciante. Não, Deus enviou o profeta para denunciar o pecado de um rei. De novo, a maior autoridade que existia naquele tempo era o rei. E Deus enviou o profeta para ele, para denunciar esse pecado. E foi tão interessante a chegada de Natã ali, porque Natã, ele não chegou entregando, olha, assim diz o Senhor, Deus me enviou aqui para isso e para aquilo. Interessante que o profeta, ele contou uma história para Davi. Davi, muito justiceiro que era, pelo menos estava com os outros, né? Porque ali ele estava tentando com ele ficar escondidinho, ficar quietinho e não exercer a justiça. Mas Natã, ele elaborou ali uma história de um rico, de um pobre, muitas ovelhas, de um pobre que tinha apenas uma. Davi se indignou, que era digno de morte, aquele rico que roubou aquela única ovelha daquela pessoa pobre.
Quem é esse homem? Nossa, né? Como é fácil a gente se indignar quando o erro é dos outros, né? Como é fácil a gente se posicionar dessa forma, com tanta irritação e indignação, quando não diz respeito a nós, quando diz respeito a alguém, né? E Davi ficou bravo, né? Vamos resolver isso. Digno de morte esse rico que não usou do rebanho, que não tomou do rebanho que ele possuía, mas pegou do pobre. Já deu uma sentença ali para aquela pessoa. E quando, né, Davi quis saber quem era esse rico que fazia isso, Natan, ele trouxe aqui, 2 Samuel 12:12, revelou a Davi quem era esse homem. Que difícil, né, irmãos? Eu não queria estar na pele de Natan, com certeza. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então, Natan falou, Deus mandou lhe dizer, olha, o teu pecado foi em oculto, você fez em segredo. Muitos não sabiam do que você estava fazendo, o que você tinha planejado. Mas o Senhor irá revelar, irá expor todo o pecado perante o sol. Todos iriam saber, de alguma forma, que Deus, que as consequências do pecado, ou dos pecados de Davi, seriam reveladas para todos. Irmãos, talvez Davi não quisesse declarar, ou não falou nada para ninguém, porque Davi, ele se preocupava, como muitos de nós nos preocupamos com a chamada reputação. Essa é uma palavra que muitas vezes impede os homens de se arrependerem. Eu tenho uma reputação a zelar, eu tenho um nome a zelar, eu sou o rei. E todas as conquistas que eu já alcancei até o momento, e tudo que Deus fez através de mim para o povo, é como se de alguma forma, tudo que ele tivesse feito, naquele momento se desfeito, tivesse acabado. Porque ele foi exposto a uma vergonha tamanha, porque ele optou por transgredir. A Bíblia nos diz que Davi era alguém, Davi, vamos dizer assim, ele tinha grandes feitos e que nós devemos observar. Não só esse fracasso, esse momento de fracasso, mas ele teve um hábito que eu gosto muito. Davi, ele tinha por hábito de consultar a Deus antes de ir à guerra, antes de ir à peleja, antes de fazer um negócio. E a Bíblia diz que todas as vezes que Davi consultou ao Senhor, ele foi bem sucedido. Ele teve sucesso, ele teve vitória quando ele consultou a Deus. Mas aqui está uma situação que Davi resolveu agir por conta própria. E aí foi uma sequência de pecados que foram acontecendo e agora Davi tinha que arcar com as consequências. Né? Nós precisamos, em algum momento da nossa vida, nos posicionar, entrar por esse caminho que Davi entrou, que foi o caminho do arrependimento. Então, Davi, ele começou agora uma trajetória que é uma trajetória necessária para todo pecador: se arrepender. O arrependimento é necessário e está ligado diretamente à salvação. João Batista, quando ele começou a pregar, a palavra que João Batista mais usava era arrependei-vos. Ele estava ali preparando o caminho do Senhor, é o precursor de Cristo. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Existia um convite ao arrependimento. Esse convite se estende até o dia de hoje. Sem arrependimento não há remissão de pecados, não há salvação, não há perdão. E o que é arrependimento? Alguém pode me perguntar. Eu sei que isso para nós parece que é muito claro. O que é arrepender-se? Arrependimento, nós vemos aqui uma situação em que o próprio Davi ele confessa: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado
está sempre diante de mim. Então Davi, ele estava intimamente aflito, angustiado, aborrecido com aquele pecado, tentou resolver de alguma forma, mas ele não estava bem. Sabe quando a gente deita a cabeça no travesseiro e fala assim, eu estou bem, eu estou em paz com Deus, em paz com o meu próximo, em paz comigo. Mas quando existe um pecado que ainda não foi admitido, que ainda não foi pedido perdão, fica ali na nossa cabeça, martelando, e a gente deita no travesseiro, e a gente pensa sobre aquilo, e a gente às vezes não consegue dormir em paz, porque não temos paz com Deus, não estamos em paz conosco mesmo, e às vezes não estamos em paz com mais alguém. Então, é o primeiro passo para o arrependimento. O segundo passo é confessar esse pecado. E aí foi o que Davi fez. Ele fala no verso de número 4: contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos parece mal. Então Davi reconheceu que ele fez o que era mal aos olhos de Deus. E ali, ao confessar o pecado, irmãos, há um perdão. O arrependimento, ele tem um outro passo que é muito importante. Quando se fala em arrependimento, pecado e pedir perdão. Mas aí entra um passo. Porque arrepender-se é o mesmo que tomar um caminho oposto daquele que você vinha fazendo. Eu estou fazendo um caminho. Percebi que o caminho está errado, dá meia volta. 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 Muda a trajetória. A trajetória não estava dando certo. Davi estava tentando seguir a vida dele com aquele pecado ali escondido, encoberto. Mas ele não seria bem sucedido enquanto ele não parasse, se arrependesse, confessasse o seu pecado e fizesse um caminho oposto àquele que ele estava fazendo. Aí sim, ele passaria a ter paz em seu coração. Mais importante do que falarmos do pecado nesta manhã é falarmos a respeito do arrependimento. E que no momento que isso acontece, o Senhor, Ele está ali pronto para nos perdoar. Ele nos perdoa. Ele é aquele que apaga as nossas transgressões. E Ele não se lembra mais dessas transgressões. Mas as consequências do pecado, ela vai seguir conosco. E é justamente o ponto 2:3 que fala que, embora Davi tenha sido perdoado pelo Senhor, ele sofreu as consequências dos seus atos. Eu sei que se nós continuarmos aqui toda a história, que nós estamos fazendo aqui a leitura de 2 Samuel, capítulo 11, 12 e 13, vem o capítulo 13 e começa as consequências do pecado de Davi. E nós vamos dar continuidade a essa história, que é uma história muito interessante. E é interessante mais ainda nós conhecermos a história do outro, porque nós temos a possibilidade de parar e pensar, olha o que aconteceu com Davi. Eu não quero que aconteça comigo. Então eu vou optar pelo caminho da santificação. Eu vou fazer a escolha certa, que é agradar a Deus e não agradar a mim mesmo. E aqui nós não vamos nos estender. O 3 fala justamente dos pedidos do salmista. Essas consequências internas e externas do pecado de Davi faz com que ele peça a Deus. E uma das primeiras coisas que Davi pediu a Deus foi sabedoria. E sabedoria significa, entre outros conceitos, a capacidade de lidar com as. Ao pedir sabedoria a Deus, Davi estava pedindo ao Senhor, me dá capacidade para que eu possa lidar com os problemas, até mesmo com as consequências do meu pecado, para que eu possa não continuar errando, mas acertando a partir daqui, fazer o que é certo a partir desse momento em que eu estou arrependido e reconhecendo o meu pecado.
porque ele teve realmente que ser sábio nos próximos passos dele, a partir daquele então, e passar a consultar melhor a Deus. Davi também pediu, além de sabedoria, uma purificação. Ele chegou a citar o hisopo. Eu sei que muitos já têm conhecimento do que é hisopo, mas aqui diz que é um arbusto aromático com cachos de flores amareladas que cresciam nas fendas da rocha e eram usados na cerimônia da purificação, conforme Levítico 14, 51 e 52. Então, ele pediu para ser completamente purificado. E está justamente no verso 7 que nós lemos, esse pedido de Davi. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Então, Davi pediu também ao Senhor a purificação. E o terceiro pedido de Davi, após ser completamente purificado, ele pediu ao Senhor a alegria e salvação. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Esse é um salmo para ser lido e relido, porque dá para aplicar perfeitamente na nossa vida, em diversos momentos. O caminho da santidade, irmãos, nos conduz à alegria e à salvação. Nós ficamos, de novo, repetir o que eu falei, quando nós estamos em paz com Deus, nós ficamos alegres. O nosso semblante é outro, é um semblante leve, né? É um semblante muito mais feliz e transmite isso para as pessoas do que o semblante do pecador. A primeira coisa que paira sobre o nosso semblante é a tristeza, quando nós pecamos, quando nós transgredimos a lei de Deus. E o pecado é duro, mas é verdade. O pecado ele conduz à morte. A Bíblia é clara disso, né? Mas a alegria e a salvação nos leva para o caminho contrário, o caminho do céu, para a vida e vida eterna com Deus. Então, o desejo de Deus, irmãos, é que nós venhamos agradá-lo. Se nós não temos, muitas vezes, forças em nós mesmos, podemos fazer como o salmista, pedindo a Deus sabedoria para lidar nos afligindo. A nossa carne está lá em Gálatas. Nós podemos ver as obras da carne e o fruto do Espírito ali no capítulo 5 de Gálatas, e podemos escolher frutificar no Espírito, né? Então nós vamos encerrar falando que o Salmo 51 é um importante auxílio na conscientização da realização da natureza pecaminosa, da relevância do arrependimento e da busca por restauração. O Senhor Deus é poderoso para perdoar e também restaurar o arrependido. Ainda dá tempo se arrepender. Enquanto não acontece a volta de Cristo, enquanto o arrebatamento não acontece, ainda dá tempo se arrepender. Esta é a palavra de Deus para os nossos corações de hoje. Deus é poderoso para perdoar e nos restaurar. Ele pode fazer isso por mim, por você, por cada um de nós. Amém? Nós vamos orar por missões nesse instante. E logo após nós vamos já ouvir o nosso pastor. Ele vai fazer uma oração especial por todas as mães nesta manhã. Apesar de não estarmos nos encontrando, existe aqui, foi criada com muito carinho, uma lembrancinha para todas as mães, né? Tem umas doçuras aqui dentro, vocês não podem ver, mas eu consigo contemplar umas doçuras aqui dentro dessa lembrancinha para deixar o dia da nossa mamãe mais especial. Tá? Então, sintam-se abraçados, sintam-se cuidados por Deus, sintam-se felizes, porque o Senhor é um Deus que não precisa de espaço, né, de tempo.
Ele está comigo aqui, mas Ele está contigo aí também, em qualquer lugar que você esteja. Então, é maravilhoso pensar que nós temos um Deus que não se limita, né? Glórias a Deus por isso. Vamos orar. Em nome de Jesus, nós queremos te apresentar, meu Senhor, os países, meu Senhor, que são, ó Deus eterno, muitos cristãos que estão sendo perseguidos, nesses países que compõem, Senhor, a janela 10 por 40, são países, meu Senhor, que têm perseguido, matado, aprisionado cristãos e impedido de manifestar a sua fé. Mas o Senhor tem sido consolo, tem sido refúgio, tem sido renovo e tem todos os dias feito no coração de cada cristão o que só Ele pode fazer, a certeza da salvação, e que vale a pena continuar crendo, que vale a pena continuar obedecendo ao Senhor, e que vale a pena continuar servindo, porque a nossa habitação não é aqui, nós temos um lugar preparado por Ti, meu Senhor, que é na eternidade, e a eternidade sim, não vai ser como aqui, passageiro, ligeiro, apenas um momento, será toda a eternidade, e é na eternidade que queremos estar contigo. Em nome de Jesus, fortalece os nossos irmãos, fortalece que nesse momento de pandemia o Senhor possa enviar recursos para aqueles que dependem muitas vezes de doações, que dependem de organizações ou de pessoas. Em nome de Jesus, que aquele possa abençoar o que não tem, para que sendo abastecida, sendo, Senhor, nutrida. Em nome de Jesus eu te peço, supre dos missionários, supre a necessidade de cada cristão, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe, irmãos, cada um de vocês que esteve conosco, que está conosco. Recebam o nosso abraço e nós vamos nesse instante fazer uma oração especial. Receba aí carinhosamente a nossa, não só a oração, mas como também o nosso abraço. Deus abençoe os irmãos. Até o próximo domingo, se Jesus não voltar. Os avisos. Glória seja dada ao nome do Senhor, o nosso Deus. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos. Nós estamos alegres pela aula que tivemos nesta manhã. Aprendemos que o caminho da vitória é o caminho do arrependimento. E um coração arrependido Deus não rejeita, né? Nós queremos agradecer a Deus pela vida da irmã Mara, nossa superintendente, nossa professora desta manhã. Nós vamos orar nesta manhã pelas mães. Antes, porém, hoje nós estaremos aqui cultuando a Deus. Se você desejar estar conosco, nós podemos nos ajuntar em um grupo pequeno de pessoas, obedecendo o distanciamento e com o uso de máscara e também o uso do álcool gel. Nós temos aqui na igreja à disposição dos irmãos que desejarem vir o álcool em gel. Você precisa sair da sua casa já com a sua. Mas o nosso culto vai começar às 18h30. Às 18h30. Então, se você desejar vir, se você não faz parte daquelas pessoas que é grupo de risco, as pessoas que fazem parte do grupo de risco não devem sair da sua casa para vir ao templo e nem a outro lugar, devem se abster a permanência no seu lar, certo? Nós nesta manhã, nós queremos agradecer a Deus pela vida de todas as mães. O nosso abraço a todas as mães aqui da congregação da Brumado de Minas, as nossas irmãs que não podem estar conosco por causa desta pandemia, sinta-se abraçadas. Hoje nós não podemos abraçar de forma física, então nós estamos abraçando a todas as irmãs, a todas as mães. Que Deus abençoe, que Deus continue lhe guardando. Você
o papel de mãe é um papel rico, magnífico e especialíssimo. Então quero agradecer a Deus pela vida de cada uma das mães, certo? Vamos orar, nós vamos agradecer a Deus por este domingo que o Senhor tem nos dado e pelas mães. Oremos. Bondoso Deus, querido Pai, nossa gratidão a Ti, Senhor, nesta manhã, por estarmos na Tua casa, aprendendo e estudando a Tua palavra. Deus eterno, neste momento, Senhor, neste dia em que se comemora, Senhor, o Dia das Mães, Senhor, este dia que está sendo diferente dos demais anos, porque, Senhor, nós não podemos abraçar, nós não podemos, Senhor, estar juntos, mas, Senhor, eu quero, Senhor, pedir que a Tua bênção esteja sobre cada uma das mães, Senhor, aqui da congregação da Brumado de Minas e de todas as mães, ó Pai, Senhor, que a Tua bênção esteja sobre elas, Senhor, que elas continuem sendo guardadas, Senhor, protegidas por Ti, Senhor, estas mulheres, ó Pai, que tiveram a dádiva de gerar filhos, Senhor, nós Te louvamos, ó Pai, pela vida de cada uma delas. Deus eterno, Deus querido, que a Tua bênção seja constante, que a Tua paz, Senhor, seja constante na vida destas mulheres, ó Pai. Deus amado, Deus querido, ó Senhor, e aqueles filhos, ó Pai, que já não têm a presença das suas mães, mas, Senhor, que nós possamos, Senhor, honrar o Teu nome, pelo grande privilégio que Tu tem nos dado, Senhor, de conviver por um período, Senhor, com as nossas mães. Nós Te agradecemos por tudo, Pai, Te agradecemos por este dia festivo, em nome de Jesus, que vive e que reina para todos sempre. Amém e amém. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com a sua igreja e com ela permaneça para todos sempre. Todos nós dizemos amém.